Bom dia a todos. Me escutam bem? Quem puder, dar um joinha aí. Bora lá, excelente terça-feira a todos. Me apresentando primeiro, meu nome é Everton Fortes, sou diretor aqui de Receita da Uion, né? E eu vou contar um pouco sobre a nossa história aqui, né, rapidamente, né? Um slide bem breve aqui, contando toda a nossa trajetória, né? Nesse dia tão importante para nós, que é o lançamento do recurso de recebimento de ligações no WhatsApp. Então, agradeço a todos que estão aí disponibilizando o seu tempo para falar conosco, e eu vou contar um pouco ali, na sequência, passar a bola para os especialistas ali sobre esse recurso, para tirar todas as dúvidas para vocês, tá bom? Contando sobre a nossa história aqui, a Uion é uma empresa fundada em 2004, certo? Ela é uma empresa pioneira de voz sobre IP no Brasil, com o recurso de Asterisk. Para quem não sabe, o Asterisk é uma plataforma livre baseada em Linux, que surgiu feita por um americano. O mercado ele era dominado por grandes plataformas e grandes marcas, né? Quem é um pouco aí mais antigo, aí, não é mais experiente, vamos dizer assim, vai lembrar, existia um mercado dominado por grandes marcas ali, Avaya, Unify, Siemens, e era tudo bem mais caro, né? Para gravar uma ligação era caro, para pedir para transferir um ramal, precisava deslocar um técnico, precisava pagar a hora, precisava pagar o deslocamento, enfim, né? Foi tão disruptivo, né, na época, nessa tecnologia, né? Eu gosto de comparar até com Uber versus táxis, e entre outras coisas, porque realmente foi revolucionário. E a Uion foi pioneira disso no Brasil, né? Nosso CEO, Denis Galvão, foi quem trouxe o Asterisk para o Brasil. Ele fundou a comunidade asterisk.org, até hoje, é a segunda maior comunidade desse tipo de tecnologia no mundo, certo? Foi um motivo de sucesso para nós, foi muito orgulho, né? Então, foi pioneiro de voz sobre IP no Brasil. E isso foi um ponto muito importante, ponto de partida inicial. E aí, em 2006, nós vencemos uma concorrência para fornecer solução de PBX-IP, né, de central telefônica, desse recurso, para a GVT. Para quem lembra, a GVT foi muito boa, foi muito forte. Começou aqui em Curitiba, no Paraná, depois atendeu o Brasil inteiro. E em 2006, mesmo com a internet, né, não sendo tão avançada, nós já atendíamos mais de 500 empresas com essa tecnologia. Foi motivo de case, motivo de palestra no MIT, feita pelo Denis. Então, lá em 2006, estávamos falando sobre telefonia IP, sobre case de sucesso, certo? Em 2008, modelamos nossa plataforma e começamos a atender call centers no Brasil inteiro, né? Modelo de call centers no Brasil inteiro, com recursos de discador, recurso de campanha de ligações, URA, né? Que é aquela URA de atendimento, URA reversa, telemensagem, tudo isso também lá em 2008. Em 2015, as pessoas não queriam mais só falar por telefone, nós também somos pioneiros no lançamento de WhatsApp na API oficial. Então, isso também desenvolvemos case de sucesso com multinacionais, empresas no Brasil inteiro, atendendo o recurso de WhatsApp dentro da plataforma, certo? Em 2022, remodelamos nossa plataforma na 5ª versão do Uion, uma plataforma corporativa. Não atendia mais só o público de contact center, mas sim qualquer empresa que deseja ter um atendimento omnichannel poderia ter a plataforma Uion. Então, seja ela uma empresa de call center ou qualquer tipo de empresa corporativa. Eu, Everton, entro em 2023, fruto de um M&A, né? Fui concorrente da Uion por 12 anos, conduzi uma concorrente chamada DG Solutions, entro para a empresa, né? E hoje faço parte dela em 2023, então falo com propriedade. A Uion é uma empresa que a gente admirava sempre por saber desse pioneirismo. Para vocês terem uma ideia, o Gerson, que era o meu sócio e ainda está aqui conosco, fez o curso, né? Fez o primeiro curso de Asterisk com o Denis, e para nós foi um motivo de muito orgulho quando juntamos ali, sentamos e conversamos e entendemos a sinergia que tinha entre essas empresas. Então, em 2023, né, foi um momento muito importante. E eu, como ex-concorrente, falo com propriedade, conheço meus concorrentes, e eu posso dizer que a Uion é uma das poucas plataformas que é omnichannel de verdade. O que isso quer dizer? Você tem numa única tela os recursos de voz, né, ligações, WhatsApp, chat do site, e lançamos recentemente o recurso de e-mail. Então, você que está lá usando a tua plataforma, imagine você ter tudo organizado dentro de uma tela só, você conseguir
ver a jornada de atendimento acontecendo, tanto o histórico de ligações quanto o histórico de mensagens, tudo isso dentro de uma jornada, né? Então, isso falo com propriedade que, para nós, é um motivo de muito orgulho. Em 2024, lançamos, né, a Orgânia, uma plataforma independente da Wion, apartada, que analisa as conversas e te entrega os segredos das conversas, via inteligência artificial. Quais são esses segredos? O que você desejar. Então, a sua empresa ela tem necessidades, por exemplo, de verificar se o time está seguindo o script que foi treinado, necessidade para ver se tem um padrão de atendimento, ou então uma monitoria que o teu cliente cobra isso de vocês, ou então identificar riscos de cancelamentos. Tudo isso a Orgânia faz para você. Foi um lançamento nosso em 2024, motivo de muito orgulho. Em 2025, a nossa ideia é lançar um conceito novo, um conceito de Wion, atendimentos incríveis. Isso já vem trabalhado já há anos anteriores, mas a ideia é que a gente entende que o nosso cliente, no final do dia, o que ele quer é proporcionar um atendimento incrível para o cliente dele. E é isso que nós trabalhamos. Utilizamos vários recursos, toda a nossa expertise, e entendemos que existe essa necessidade no mercado e estamos trabalhando constantemente nessa evolução. Uma empresa que cresce 30% nos últimos 5 anos, motivo de muito orgulho para nós também. Então, esse slide mostra claramente a nossa história, nosso pioneirismo, e estamos aqui para falar de novo, né, lançar de novo uma novidade, somos pioneiros para lançar isso, é um recurso importante, acredito que vai ser revolucionário para qualquer empresa. O WhatsApp é a plataforma mais utilizada pelo brasileiro, e está expandindo cada vez mais nos outros mercados do mundo. Todo mundo aqui que está aqui vai concordar comigo que atende uma ligação de WhatsApp se alguém ligar, e dificilmente atende hoje em dia uma ligação comum. Então, só aí já é um motivo para falar sobre essa história. Até então, não era permitido, quem utiliza a API oficial do WhatsApp, não era permitido receber ligações, agora está liberado. Nós somos pioneiros nisso. Então, você, cliente Wion, vai ter essa prioridade, e você que não é cliente Wion, convido para conhecer nossa plataforma, conhecer nossas soluções. Vamos falar sobre isso, vamos falar na sequência também, em breve vai ser lançado o recurso de ligações de saída, ligações efetuadas, depois vamos comentar um pouco sobre isso, passar a palavra para o Sávio, para o Vinícius, depois no final eu vou falar sobre valores e sobre o lançamento, tá? Agradeço, obrigado, passo a palavra aí para você, Sávio. Opa, maravilha. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Everton. Obrigado aí pelo time da Wion, Matheus, Denis. Obrigado aí por nos receber. Estou aqui também com o Vinícius, da GupShop. Eu sou o Sávio, sou gerente de parcerias estratégicas da GupShop. Para quem não conhece a GupShop, a gente é um parceiro da Wion, né, na conectividade com o WhatsApp, né, o que aí, bom, vamos chamar de BSP, de broker, etc. Mas a verdade é que a GupShop é uma empresa de tecnologia conversacional. Nós estamos aí no mercado há mais de 16 anos, né? A matriz é indiana, com escritório da nossa alta liderança no Vale do Silício, mas espalhado pelo mundo inteiro, né? E com uma presença cada vez mais forte no Brasil e na América Latina, né? Então, o jeito que a gente tem para poder, enfim, explorar as oportunidades do mercado é por meio de parceiros, né? E um dos grandes parceiros que a gente tem aqui é a Wion, né? E hoje a gente está aqui para, como bem o Everton disse, para falar sobre essa feature tão esperada que é a voz nas APIs de WhatsApp, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui. Vinícius, quer falar alguma coisa enquanto eu compartilho aqui? Bom, de fato a gente está aqui, né, em primeira mão com a Wion. Nós, como GupShop, agradecemos o convite, reitero as palavras do Sávio, é um prazer. Eu sou da área de tecnologia da GupShop e estou aqui com o meu colega Sávio, que é da área de negócios. O Sávio vai apresentar, né, como os conceitos gerais, tá? E eu vou continuar aqui à disposição se a gente precisar conversar algum assunto técnico sobre o uso dos recursos de chamada no WhatsApp.
Perfeito, maravilha. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo certo aqui, né? Ótimo, maravilha. Bom, vamos lá. A ideia aqui é dar uma geral aqui, entender da onde que veio isso, para que serve isso, por que é bom, como que a gente consegue aplicar a voz em WhatsApp, né? O WhatsApp aqui, obviamente, só para não deixar claro, está falando de aplicações de negócio, né? Porque hoje todo mundo tem um WhatsApp no telefone pessoal, né? E a gente consegue fazer essas chamadas pessoais. A grande novidade aqui é conseguir fazer isso em escala dentro das APIs de business, né? Então, a ideia é mostrar um pouco disso, como aplica isso, boas práticas, casos de uso, e aí a gente pode abrir para um segmento final aí de dúvidas, né? E seguir aí, passar a bola para o time da UION, beleza? Bom, aqui uns dados bem gerais, são dados globais, algumas pesquisas internacionais. Então, você tem muita gente no WhatsApp, né? E ainda que seja muito conveniente e esteja todo mundo muito adaptado ao conversacional textual, né, no chat, etc., o consumidor ele é ainda muito desejoso das interações por meio de voz, né? Então, o que diz aqui alguns dados é que quem está procurando alguma coisa no Google, por exemplo, quer muito falar pelo telefone, né? Quer muito procurar ali uma loja ali, mas quer poder ligar para alguém, entender qual o horário de funcionamento, se tem tal produto, tem tal serviço, etc., né? 80% dos funcionários, eles preferem fazer interações por voz, ou seja, por mais que o WhatsApp ele seja algo muito poderoso, de fato a voz, ela é um componente muito forte e muito desejado em interações conversacionais, né? E aí, o que tem de tão bom, assim, quando a gente está falando de voz dentro do canal do WhatsApp? Quando a gente está falando de tecnologias digitais, atendimento, interações digitais, é fundamental que não haja fricção, né? Então, vamos colocar que, de repente, a empresa de vocês está atendendo um usuário, um consumidor que seja, e aí chega num momento onde o que é melhor, o próximo passo é ligar, é ter uma conversa por meio de uma ligação telefônica. O que vai acontecer a seguir, né? Você vai ter que ligar para aquela pessoa, né? Então, olha a fricção disso. Você sai do canal, né? Você tem onde o consumidor está engajado, né? O lead, comprador, usuário está engajado, e agora você vai ligar para ele, né? Ou seja, ele vai ter que atender agora uma ligação do número que certamente ele não vai reconhecer. Então, além da fricção por si só, você ainda tem uma chance de não converter aquilo, né? Porque você sai de um canal, vai para outro, e aí provavelmente você perdeu aquilo. Então, provavelmente você perdeu uma oportunidade de solução de um problema, a oportunidade de converter um lead, a oportunidade de converter uma venda, etc, etc, etc. Fricção, né? Então, o que é legal para caramba aqui, quando a gente traz o WhatsApp para dentro das APIs? Essa fricção se perde, né? Então, você está atendendo, de repente, você está atendendo alguém, sei lá, está fazendo uma venda um pouco mais técnica, de repente está vendendo uma peça, de repente está tentando negociar um financiamento, o que quer que seja nesse sentido. E aí a voz, a interação por voz, ela se torna fundamental, né? Então, o que vai acontecer, né? Qual que é uma boa prática aqui? Você mandar ali um template ali, pedindo, bem como está ilustrado aqui nesse GIF aqui do slide, né? Você manda ali um template pedindo autorização para ligar ou até mesmo para que o seu usuário, nesse caso, né, para que o usuário ligue, né? Porque a gente está falando de chamada receptiva, por enquanto. Então, imagina a taxa de resolução ou a taxa de conversão, tanto que ela pode aumentar com essa simples
esse simples componente de voz, né? E aí, bom, a ideia é justamente essa. Hoje, a oferta é receptiva, ou seja, quem vai fazer a ligação não é a empresa, não é o CNPJ. Hoje, quem vai fazer a ligação é o usuário final, né? Então, como eu estava falando anteriormente, qual que seria o fluxo disso aí, né? Você está ali numa interação com o usuário, e aí, se é detectado ali, né, pode ser automatizado, pode ser manual, que o melhor é uma ligação telefônica, né? Uma chamada. E aí você manda ali, como está ilustrado aqui, um template que dá um botão ali para esse usuário final, para que ele ligue para você, e a partir daí vocês começam a conversar. Isso aí pode cair tanto no outro lado, pode ter um atendente, né, humano, ou também pode cair também num bot de voz. Aí já é uma questão de estratégia sua, né? É um negócio que vai resolver isso, né? Se de repente você está falando uma venda, um atendimento mais qualificado, né? Um ticket maior, etc., uma coisa mais complexa, pode ser mais interessante que um atendente humano receba essa ligação, mas pode, ou não, é uma coisa mais transacional, né? E aí pode ser que um bot seja melhor, um bot de voz nesse caso. Né? É interessante dizer aqui também que hoje, nós estamos no dia 29 de abril, essa chamada hoje tem um custo, tá? Que é de quase 8 milésimos de dólar por minuto. Porém, a partir de maio, né, ou seja, daqui 2 dias, menos que isso, essas chamadas receptivas vão ser gratuitas, tá? Então, do ponto de vista de tabela do Meta, do WhatsApp, não há custo, né? Eu sei que a WeOn tem um custo de licença, né, de instalação, de setup, etc., que aí depois eles vão entrar nesse mérito ao final disso, mas do ponto de vista do Meta, essa chamada não tem custo, né? A chamada receptiva a partir do dia 1º de maio. Então, é uma oportunidade muito interessante de ganhar mais, né? Aumentar a taxa de conversão, aumentar a experiência, melhorar a experiência com o usuário com um custo muito mais interessante do que hoje você poderia ter com uma chamada, né, IP ou o que quer que seja, né, ou chamada tradicional. Tá? E aí, o que dá para fazer com isso? Né? Você pode integrar essa chamada do WhatsApp no que você já tem. De repente, você tem uma URA, de repente, você tem um bot, você tem uma gravação, você tem aí uma tecnologia de texto para fala, tudo isso pode ser integrado e usado dentro dessa feature, né, do WhatsApp. Né? E, enfim, e vou me repetir, e manter sempre essa interação dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo canal, né? Mantendo a confiabilidade ali dessa interação, né? De novo, me repetindo, não quebrando a experiência, né? Então, enfim, tudo isso aqui é uma repetição do que eu já disse, né, anteriormente, né? Então, você consegue manter as coisas no mesmo contexto, né, sem quebra de experiência. Você vai manter a confiabilidade, porque ele entende que estou aqui, essa chamada continua sendo com a empresa com que eu estou interagindo, né? Dá para transferir essa interação agora textual, ou até mesmo com bot, para um usuário, para um agente humano, né? Para poder solucionar aquele problema, ou até mesmo converter uma venda ou um lead, né? E, enfim, aumentar a qualidade daquela interação. E aí, dá para usar essas chamadas em tudo quanto é tipo de contexto, né? Tudo quanto é tipo de entrada de interação, né? Pode ser por meio de redes sociais, pode ser por meio de URA, pode ser por meio de link, pode ser por meio de SMS, né? Você pode colocar botões ali e o seu usuário ali liga para você por meio do WhatsApp, né? Pode também fazer por meio de anúncios, né? Por meio de links dentro de aplicativos.
pode ser por meio de QR Code, enfim. Né? Aí o QR Code você pode ter inúmeras aplicações, né? Pode ser em flyer, pode ser em outdoor, pode ser, enfim, em artigo, né? Em notícias, etc. Né? Que de repente estão fazendo ali uma ação de RP, né? De relações públicas ou de assessoria de imprensa. Então, dá para... É muito versátil aqui o jeito como se pode usar isso, tá? E, enfim, aqui um pouco de caso de uso, né? Como é que você pode, para poder tangibilizar aqui, né? Como é que pode ser usado isso, né? Então, no caso aqui, você está falando aqui de uma transação enfim, de financiamento de um automóvel, né? E aí você já dá uma opção para ele ligar para a concessionária, né? Ou seja, super simples aqui, né? Provavelmente isso aqui deve ter vindo de um anúncio, né? O cara chegou ali para um Instagram Ads, o Facebook Ads, etc. Caiu ali e aí, em vez de contatar o suporte ou até mesmo dentro do site, ele pediu para ligar, né? Aqui faz muito sentido, porque é um ticket bastante interessante, né? É algo transacional, mas com um ticket alto. Então, vale bastante a pena isso aqui, porque você consegue, enfim, converter com bastante velocidade. Acho que tem uma pergunta aqui, né? Ah, tá, perdão. Você que jogou aqui, né, enfim. Aqui também, aí você vai ter em atendimento, né? Então, de novo, né? Então, você tem de repente, você está fazendo suporte, fazendo, enfim, atendimento pós-venda, etc., né? Então, tudo isso aqui a ideia aqui é poder mostrar como que isso pode ser usado. É sempre uma coisa propositiva, né? Já que quem vai ligar é o usuário final, pelo menos nesse contexto agora, nessa oferta. Então, é importante que você provoque esse cara, né? Não só para provocá-lo, mas para também manter esse uso da voz de um ponto de vista seguindo boas práticas, né? Porque uma coisa que quem já usa o WhatsApp já deve ter percebido, já que o Meta ele é muito zeloso em relação ao canal, né? Ele quer que o canal continue sendo poderoso como é. Alta taxa de abertura, alta taxa de engajamento, alta taxa de conversão. Como que se mantém o poder desse canal? Respeitando o usuário, que é central, né? Então, a partir daí, você tem que aplicar boas práticas. Então, quando a gente está falando em voz, é importante que quem queira receber ou fazer essa chamada, isso seja uma opção do usuário final, né? Então, isso aí é uma coisa que ela é imperial aqui dentro do WhatsApp. Você precisa que esse usuário seja respeitado. Então, qualquer hora que você... Daqui a pouco a gente vai começar a ter chamadas ativas, né, outbound, a lógica vai ser a mesma. Ou seja, você vai ter que pedir para o usuário final a autorização, o opt-in dele para que você faça aquela chamada, né? Como a gente está falando agora de uma chamada receptiva, o que é? Então, você manda ali um botão, um template falando, quer me ligar? Clica aqui, né? No futuro, quando tiver né, quando tiver o recurso, que é agora em maio, quando tiver essas chamadas ativas, você vai fazer da mesma forma. Quer resolver isso por telefone? Posso te ligar, eu, empresa, posso te ligar no período X, nas próximas horas, nos próximos dias? Então, a lógica é por aí, tá, pessoal? Enfim, do meu lado, é basicamente isso. A ideia é dar uma visão geral mesmo da coisa aqui, a não ser que a gente pode abrir para as perguntas, a não ser que o Vinícius tenha aí alguma observação, algum comentário. Sabe, o que você trouxe, né, é o grande resumo da ópera. Então, só para fechar, né, são 2 tipos de chamadas, né, como natural, chamadas saintes e chamadas entrantes. Nesse momento, a gente está liberando
as chamadas entrantes, né, onde o usuário final pode ligar para a empresa e ser atendido por um bot, por um agente humano, né, ou por um IVR, enfim, né, e muito em breve a gente vai estar liberando as chamadas saintes, e as chamadas saintes requerem prévia autorização do contato, né, a empresa não pode simplesmente ligar para o contato, ela envia para esse contato uma mensagem perguntando se ele autoriza, essa autorização ela tem um prazo de validade, ela não é permanente, então, uma vez que o usuário autorizou, você não pode, ele não é eterno, tá? O usuário, inclusive, consegue alterar esse tempo com que ele autoriza, se não me engano, o máximo é 7 dias ou algo parecido com isso. Mas, enfim, né, estamos falando de chamadas via WhatsApp, né, com toda a qualidade que a gente conhece, né, que hoje em dia funciona muito bem, e com toda a praticidade. Resumindo, é isso. Obrigado, Sávio. Muito boa a apresentação. Peraí, tem algumas perguntas aqui, né? Vamos lá. Como será a qualidade de voz? Como será a qualidade de voz das ligações? Acho que você deu uma pincelada aí, né, Vinícius? Você quer explorar isso um pouco mais aqui? Veja, é uma chamada, no fringir dos ovos, é uma chamada voz sobre IP. Hoje o mercado de voz sobre IP já é um mercado super maduro, a Wion, né, como eles apresentaram, é um player super maduro, né, líder nesse segmento. Então, a Wion tem todo o know-how para garantir que chamadas de voz sobre IP sejam de boa qualidade. E, né, fora isso, o que vai depender, o que vai influenciar na qualidade da chamada é, de fato, a internet do usuário que está lá na ponta, que a gente sabe, né, no dia a dia, não vai ser diferente do que a gente tem com chamadas aqui no WhatsApp. Né? Se eu estou numa internet boa e a pessoa também está, a gente se fala bem. Agora, se eu estou na rua, com variação de 3G, 4G, 5G, pode variar só por conta da internet que está no celular do usuário. Perfeito. Leonardo, você tinha levantado a mão. Você quer perguntar? Leonardo Souza. Oi, pode ser. Bom dia a todos. Bom dia. Sobre a questão das ligações, haverá a possibilidade de gravação e armazenamento dessas conversas? Que os nossos clientes exigem aí pelo menos um armazenamento de 5 anos aqui no escritório na atividade. Haverá essa possibilidade? Aí, quer falar, Everton? Perfeito. Leonardo, respondendo a sua pergunta, esse é um recurso da plataforma Wion, ok? Então, você tem como gravar todas as ligações, tem como armazená-las. Tem vários recursos aqui que dependem muito da plataforma que vocês utilizam, tá? Então, obviamente, que esse recurso, fora os outros que quem é cliente Wion já tem, eu vou falar um pouco isso no final, já vai estar incluso, tá? Entendi, perfeito. Obrigado. Boa. Aí, bom, a Cristina está perguntando se as ligações saídas serão cobradas ou ambas estão previstas serem sem custo. Por hoje, a gente não tem o preço ainda das ligações saintes, tá? Esses preços vão ser divulgados na hora que elas forem disponibilizadas, né, que a gente imagina aqui nas próximas semanas, tá? Mas as ligações ativas, elas terão custo sim, tá? Mas as receptivas não. E o Rafael perguntou aqui, o número de telefone WhatsApp utilizado para interação por mensagens é o mesmo que receberá as ligações receptivas entrantes? Esse número correspondente a uma linha externa de empresa, esse número de representante está configurado no PBX na URA da empresa. Pode explicar o fluxo técnico? Consegue responder essa dúvida aí, Vini? O fluxo técnico é de uma chamada voz sobre IP, tá? O canal do WhatsApp, da chamada via WhatsApp, ele vai ser basicamente um tronco IP, né? Um SIP trunk da solução, da plataforma de voz do PBX IP da Wion, né? E daí por diante, o time da Wion pode comentar sobre a arquitetura, se for o caso.
Bom, complementando aí, Rafael, respondendo a tua pergunta, é a mesma configuração de um número entrante normal, né? Então, o número de telefone utilizado para integração é o mesmo que receberá. Isso é uma definição do cliente. Ele pode, por exemplo, ativar um outro número de WhatsApp só para receber ligações, pode ser diferente dos números que ele utiliza para saídas, né? E a configuração é a mesma de uma configuração de um tronco de uma operadora normal. Então, o fluxo técnico, basicamente, é esse, né? Então, espero ter respondido aí a sua pergunta. Mais perguntas, pessoal? Fique à vontade aí. Esse é o momento de tirar todas as dúvidas técnicas e de negócio. E, na sequência aí, eu vou falar sobre valores e sobre os outros detalhes. Boa, isso aí. Estou gostando de ver a interação aí. Pode ler as perguntas se quiser, sabe, responder, ou Vinícius, fique à vontade. Eu acho que essa pergunta é para você, Everton, time Lyon. Boa. Rodrigo Palma. A Uion vai fornecer as ligações de WhatsApp como trunk SIP ou precisa usar exclusivamente o PBX da Uion? Precisa usar a plataforma Uion, isso é um ponto importante. O pré-requisito para você ter o canal de ligações no WhatsApp é você ter o agente de voz do Uion. Okay? Esse é o pré-requisito. Então, quem tem o agente de voz do Uion já sai na frente e já consegue ter essa solução o quanto antes. Nós estamos aqui fazendo um lançamento, eu vou falar sobre valores na sequência. Quem não utiliza a versão do Uion, fica o reforço do convite para falar com o nosso time comercial. Vamos trazer condições exclusivas para quem não é cliente ali também, tá? Conhecer e saber mais. Vamos aproveitar aí nesse momento de final de mês, momento de lançamento, é um bom momento para conversar com o time comercial e fazer acontecer, tá? Esse ponto é importante, né? Sair na frente, tanto para nós, somos muito felizes de estar aqui, mas também para vocês. É uma oportunidade para vocês, clientes, ou não clientes, porque com certeza vai chacoalhar o mercado nos próximos dias, não só o recebimento, mas também esse lançamento de ligações ativas. Vocês sabem a dificuldade que é contactar um cliente muitas vezes, e vocês sabem o quanto voz é importante para o fechamento de uma oportunidade, de um negócio. Estudos dizem isso, não sou só eu que falo, o quanto muitas vezes para fechar um negócio ou para concluir um assunto, a voz é importante. Tá? Pergunta do Jefferson Martins. Na ferramenta do Ion, vou ter a opção de selecionar o tipo de ligação que quero fazer via chamada de WhatsApp? Bom, imagino eu que você deve estar falando de ligações ativas, né? Você vai ter ali um click to WhatsApp ali para você ser nesse clique, um clique para você poder ligar dentro do contato ali, para você poder ligar via WhatsApp. Então, ali daí tem essas regras da Meta, né? Templates e tal, que não vai ser do jeito que todos gostaríamos, né? Sair ligando à vontade, vai precisar dessa validação do cliente. Isso é uma política da Meta, sempre vai ser assim, essa preocupação. Mas já é um grande avanço essa questão de não cobrar por ligações recebidas. No começo, quando estava falando sobre isso, eu, como venho da área de telecom, eu sabia que isso poderia ser um impacto. Poxa vida, vou pagar para receber ligações? Então, o pessoal da Meta ouviu, né, quem participou desse beta tester e tal, e foi bem interessante esse lançamento permitindo ligações recebidas gratuitamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade aí, agora é o momento de esclarecer o que for necessário. Só reforçando aí que hoje essas chamadas têm custo, né? Mas a partir de 1º de maio, não. Boa. Bom, enquanto não tem perguntas, deixa eu reforçar aqui algumas coisas, já entrando para a parte final desse encontro. Para quem ainda tem dúvidas, né, quem é GupShup nessa história, quem é o Ion, a GupShup ela é a principal integradora da Meta, certo? Uma empresa mundial. E a Uion escolheu a GupShup como parceira principal. A gente já validou outras, a gente tem até integração com outras brokers, porém nós escolhemos por uma questão de relacionamento e por ser uma das primeiras empresas a testar as soluções diretamente da Meta. A gente já se credenciou para ser um broker, a gente já teve reuniões diretas com o pessoal da Meta, mas uma questão estratégica para nós, faz total sentido ter um parceiro mundial que faz
essa ponte, esse contato e se preocupa com a parte técnica, enquanto nós nos preocupando com a parte de negócios. Então, explicando quem é a GupShop nessa história e quem é o Ion e onde cada um se coloca. São parceiros, né? Nós já fizemos outros eventos, a gente pretende lançar mais novidades aí no futuro. Então, é importante reforçar quem é a GupShop dentro desse contexto. Tá? Então, agradeço o Sávio, o Vinícius aí por participarem. Pretendemos realizar outros encontros, eventos online e offline também, para falar sobre novidades. Vamos manter isso aqui com mais frequência, tá? Então é importante comentar sobre esse contexto, certo? Enquanto não rola perguntas, eu também queria reforçar, vamos já para outra parte, muitas dúvidas técnicas, certo? Sobre como que funciona e como vai funcionar. E eu queria deixar claro que o quanto isso é valioso, o quanto isso é importante, esse recurso. Nós estamos vivendo um momento onde existem várias plataformas de mercado. Vocês mesmos já conhecem várias, já devem conhecer. Nós aqui também conhecemos constantemente. Mas agora, no português, bem claro, pessoal, chegou a hora de separar os homens dos meninos. Por quê? Porque não é qualquer um que vai conseguir fornecer uma solução tão completa de voz, com todos os recursos que precisa ter, e foi questionado alguns deles aqui, e eu vou reforçar agora sobre quais são esses recursos. Então, quando você habilita esse recurso de recebimento de WhatsApp, não é só receber uma ligação de WhatsApp. Você precisa ter uma plataforma por trás disso. Você precisa ter distribuição de chamadas, permitir você ter um número só e várias pessoas para atender. Provavelmente, muitos dos concorrentes vão lançar o recurso depois de nós, de novo, pioneirismo sempre, vão lançar o recurso de você receber ligações, mas vão dar como permissão só um agente receber. Porque daí ele vai receber e vai pegar e vai retornar o contato. Nós não. Você já vai receber, você já pode habilitar uma URA de atendimento, você já pode habilitar a distribuição das chamadas para várias filas de atendimentos, várias ligações simultâneas. Então, as empresas grandes, qualquer empresa, não vai receber só uma ligação simultânea. Você vai conseguir gravar suas ligações, como foi perguntado aqui, você vai conseguir ter relatório das ligações, você consegue também ouvir uma ligação em tempo real, você consegue sussurrar para o atendente, ali para o agente, enquanto a ligação está rolando. Então, eu queria aqui reforçar isso, né? E o quanto isso é precioso, o quanto isso é valioso para quem é cliente Ion. Então, você já está disponível, está sendo lançado agora esse recurso, tá? Ele já está tecnicamente pronto, nós já estamos utilizando e validando aqui há cerca de um mês esse recebimento de ligações. Então, o convite para você é que entre em contato conosco. Nós estamos com uma estratégia de lançamento até o último dia do mês, onde quem é cliente Ion vai ter um desconto especial, tá? E esse desconto especial vai ser válido por um ano, que é um valor de R$10,90 por agente, ok? Então, esse preço é exclusivo para quem fechar até o final desse mês. Meta, final de mês, sou diretor de receita, estou aqui para trazer receita para a empresa e estamos aqui para lançar isso daí para vocês. Então, como que vai ser esse processo? Você vai entrar em contato com o nosso e-mail, comercial@ion, ou na sequência eu vou mostrar um QR Code aqui para você escanear e falar um pouco mais, tá? E aí nós vamos criar uma fila, uma esteira, né, de implantação. Isso é rápido, não é algo demorado. Para quem é cliente Ion, já vai sair na frente, ok? E aí você vai ter essa exclusividade aí nesse lançamento. Eu leio aqui mais algumas perguntas. Tiago Moura, terá algum custo da GupShop por chamada? Então, como foi mencionado anteriormente, o recebimento de ligações até o final desse mês tem um custo, mas a partir do dia 1º de maio vai ser gratuito, né? A meta parte do princípio que se o contato é iniciado pelo cliente, né, pela pessoa física, ela não cobra isso, certo? Já o recurso de ligações de saída, adiantando, provavelmente vai ser muito parecido com um template que você paga hoje para API oficial, e na sequência, depois nós vamos falar sobre esse assunto, até porque não tem ainda uma definição da meta, ok? Graziele Santana, essa funcionalidade na aplicação Ion já está finalizada? Em caso afirmativo, qual a previsão para a implantação junto aos clientes? Respondendo a sua pergunta, Graziele, quem é cliente Ion já vai estar disponível
Então, obviamente, né, vamos ativar a partir do dia 1º de maio para não pagar por esses recebimentos. A não ser que você queira, a gente consegue também, a gente faz, corre aqui para fazer acontecer. Mas quem é cliente Ion já está disponível, está liberado a venda, tem esse preço especial. Então, não precisa de nenhuma aprovação extra, basta mandar um e-mail para comercial@uion. Já estou recebendo aqui, estou vendo aqui no meu celular, já tem gente enviando. E também, na sequência, vou passar o QR Code. Simples assim. Quem tem um agente de voz do Ion já consegue habilitar o recebimento de ligações do WhatsApp. É simples, mas não é fácil. Foi muito trabalho de 21 anos aí para fazer isso acontecer. Então, quando eu brinco que chegou o momento de separar, porque com certeza no mercado, poucas empresas vão fazer isso que nós estamos fazendo, tá? Comercial@on, isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentário também, pessoal da GUP, pessoal do time Ion, se quiser comentar alguma coisa, né? Fiquem à vontade. Compartilhar aqui, enquanto isso, o QR Code. Estou vendo na minha tela já? Boa. Então tá aí o QR Code na tela. Quem quiser falar com o nosso time comercial, escaneie o QR Code, nós vamos entrar em contato. Nós estamos aqui numa divisão de gerente de contas, então, na sequência, com certeza, quem participou aqui também vai receber um contato do nosso time para poder tirar qualquer dúvida, fazer uma visita, se for o caso, esclarecer qualquer questão. Mas também parte de vocês entrar em contato conosco, se for necessário. Amigos, quero comentar que o processo de ativação é extremamente rápido, tá? Então, zero burocracia. Então, quem quiser começar a usar, pode acionar o time da Ion, que muito rapidamente vai ser ativado para vocês, tá bom? Legal, pessoal. Bom, eu não estou lendo os comentários. Matheus, se quiser conduzir a parte final. Eu aqui, em nome da Ion, agradeço a todos que reservaram seu tempo para participar. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nós lançamos recentemente o Ioncast, que toda semana sai um episódio novo e sempre com novidades. É muito importante essa comunicação nossa com os nossos clientes e com potenciais clientes também. Tem muita história ali para contar, tem sempre as novidades dos recursos. Então, convido vocês para acompanhar as nossas redes sociais, né? Nosso site, mais informações. Agradeço o time GupShop, obrigado por participarem de mais um evento conosco. Em breve vamos estar divulgando outros eventos. Ok? Matheus, está com você. Tem mais alguma informação? Acredito que não. Acredito que fechamos aqui só, né? Agradecer novamente a todos aí que participaram. Creio que foi de muito valor para todo mundo, né? Então, vamos correr aí, ativar, sair na frente já para hora que virar o mês, todo mundo já começar a usar, né? Então, obrigado. Como o Everton falou, provavelmente nós entraremos em contato com vocês que participaram, mas podem, né, entrar em contato aí com a gente ativamente também já para adiantando conversas, né? Estamos à disposição. Vamos continuar falando sobre esse tema, né? Vamos trazer mais webinars aí. Quando a função de ligação ativa for lançada, provavelmente faremos também um evento, alguns eventos, né? Vamos fomentar bastante para trazer para todos vocês de primeira mão também, né? Nosso compromisso é sempre trazer essa exclusividade, né, para os nossos clientes, e parceiros, amigos. Bom, chegou mais uma perguntinha aqui, deixa eu ler rapidamente. Eu acho que não sei se o Denis ali já respondeu, mas vai poder receber ligações simultâneas? Quer responder essa, Everton? Ou até o próprio Denis também, se quiser comentar alguma coisa. Denis está aí? Fica à vontade, né? Se quiser comentar, manda bala. Acho que já respondi ali no chat para ele. Vai sim. Quantas chamadas simultâneas você receber, você vai conseguir atender. O bacana é que tem um recurso de enfileiramento de chamadas, né, Everton, que você comentou, que as chamadas ficam em fila, caso não tenham agentes disponíveis, ele vai ficar aguardando uma música, assim como são os outros sistemas de atendimento de distribuidor de chamadas, né? Então, ele entra tudo nesse... A gente implementou o canal seguindo todas as premissas que um canal de voz tradicional dentro de uma área de atendimento, né,
precisa ter. Então, todos os recursos que o Everton rapidamente colocou estão disponíveis. Caso tenham dúvidas, também a nossa equipe comercial está aqui para elucidar, né, após a nossa meet aí. Complementando aí um recurso interessante que já existe, se você tem uma fila muito grande de ligações recebidas, você consegue dar opção para o cliente para continuar aquela conversa pelo WhatsApp. Então, esse recurso, então imagine o cliente, ele está ligando, certo? Mas às vezes você está lá com um enfileiramento de ligações muito grande, você consegue dar uma mensagem para o cliente oferecendo para que ele continue a jornada no WhatsApp, no chat ali do WhatsApp também. Então, quem tem os recursos do ION vai aproveitar todos. Fechou, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu não estou lendo os comentários aí, mas agradeço a todos que participaram. Agradeço pelas perguntas, tenho certeza que agregou muito aí para esclarecer o que for necessário. A ION reforça o compromisso de ser pioneira, como sempre foi, como eu demonstrei aqui, e reforça o compromisso de estar junto com o cliente oferecendo atendimentos incríveis. Esperamos aí que possamos, junto com vocês, participar dessa jornada. Contem conosco, queria agradecer. Valeu, obrigado, tá? Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Bom dia. Valeu, pessoal. Excelente semana aí para todos. Valeu, pessoal. Obrigado.